Olá, um excelente dia para você em nome de Jesus. Estamos chegando à última segunda-feira deste mês de julho. Olha, mês de julho tem sido um mês muito abençoado, hein? Mês de julho tem sido mês de maravilhas, tem sido mês de milagres, de livramentos, de cura, de muitas novidades, né? De muitas coisas boas, e somos gratos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Mas é muito importante nós entendermos o seguinte, né? Ainda que os dias passados foram maravilhosos, a palavra de Deus ela diz que nada se compara com aquilo, né, que Deus irá fazer no dia de hoje. Portanto, eu digo uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, se apegue naquilo que Deus fará na sua vida hoje. Mais um dia começando, mais uma oportunidade se iniciando de você fazer tudo novo, né? De você mudar a sua mentalidade, você mudar o seu agir, a forma de você lidar com as coisas. É muito importante você acreditar no hoje. Por quê, pastor? Ontem é passado, como nós já falamos, não muda. O amanhã pertence a Deus, então eu preciso viver o hoje, preciso viver o presente que Deus ele me entregou, ele deixou para mim. Então, eu venho dizer para você aqui nesta hora, nesse dia, comecinho de dia, que você venha acreditar. Acredite, porque essa segunda-feira pode ter certeza será uma bênção de Deus na sua vida, claro, se você colocar Deus à frente, se você confiar no poder de Deus, Ele com certeza vai se manifestar na tua vida. Ontem eu estava trazendo uma mensagem à igreja, falando sobre Mateus, capítulo de número 4, né? Estávamos falando sobre a tentação que o Senhor Jesus, ele sofreu, ele passou lá no momento em que ele é levado, né, pelo Espírito Santo ao deserto. É interessante a gente entender isso, porque quando nós falamos da tentação, claro, logo já se imagina que o Senhor foi levado pelo diabo, né? O diabo que criou toda aquela armadilha, aquela arapuca para pegar o Senhor. Mas não. Quando nós lemos o versículo 1, na versão NVT, ela vai dizer o seguinte: em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito, letra maiúscula, ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, ele teve fome. A palavra diz então que o Senhor Jesus ele é conduzido pelo Espírito ao deserto. Meu irmão, minha irmã, existem situações que o próprio Senhor Deus vai permitir que nós venhamos passar. Mas como assim, pastor? Problemas? Exatamente. Eu costumo dizer que dias difíceis eles chegam para todos, né? Aqui em São Paulo hoje, por exemplo, era mais ou menos umas 4 e pouquinho da manhã, deu uma rajada de vento, um vento forte, emendando já uma chuva, e na hora eu acordei, eu falei, Jesus, que é isso? É o vento batendo forte na janela, e na hora ali eu despertei, e ali acordei, né, meio que assustado com aquele vendaval, sacudindo a janela, aquela chuva, meio que, né, emendado com vento. E isso acontece para todo mundo, com certeza. Chegou lá na minha casa, mas chegou na casa de muitas outras pessoas. O que eu quero dizer para você é, muitas vezes o Senhor ele vai permitir algumas coisas acontecerem. Ele vai permitir, às vezes, vendavais surgirem em nossas vidas. Mas a palavra de Deus ela diz o seguinte para mim e para você: permaneça firme. Porque independente do dia difícil, independente do dia mau, o nosso Deus continua sendo o mesmo. Então, a palavra diz que o Senhor ele é conduzido ao deserto. Deserto para nós, ele tem, né, a tendência, ele tem um sinônimo de coisa ruim, né? Deserto é um lugar que não tem nada. Deserto é um lugar de dia quente e à noite frio. Deserto é um lugar onde absolutamente não se faz nada, não se compra nada, não se vende nada. É um lugar vazio, é um lugar onde só tem areia, sol. É um lugar ali que tem uma imensidão de secura. Ou seja, não tem o que fazer nada, né? Não dá para fazer nada. Mas talvez você se sinta assim: poxa, pastor, eu estou passando por um deserto, estou sendo tentado, estou passando por uma luta na minha casa, na minha família, na vida do meu filho, né? Com a criação dos meus filhos, no meu trabalho, com o esposo, com a esposa. Talvez você esteja passando por um deserto, mas fique firme. Como é que devemos viver
passar esta fase diante do deserto. O versículo 3 vai falar mais um pouquinho para nós. E o tentador veio e lhe disse: se você é filho de Deus, ordene que estas pedras, se transformem em pães. Olha só, o diabo, Jesus já estava no deserto, 40 dias, 40 noites jejuando, teve fome, e aí vem a tentação, vem o diabo. Se você é filho de Deus, e quantas vezes talvez você já passou por isso, né? A situação já está difícil, as coisas já estão complicadas, e aí vem, né, um enviado do diabo para dizer para você: se você é de Deus, por que isso está acontecendo na tua vida? Se você é filho de Deus, se você vai tanto na igreja, por que as coisas não melhoram para você? Por que então você não faz tal coisa? Por que você não faz acontecer? Olha a dúvida que o diabo queria implantar, colocar no coração do Senhor Jesus. Se você é quem você diz que é, por que você não transforma estas pedras em pães? Como Jesus, ele lida com isso, pastor? O versículo 4 vai dizer: Jesus, porém, respondeu: as escrituras dizem. Na versão ARC ela diz, né? A palavra do Senhor diz, está escrito: uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Como Jesus, ele rebate esta provocação do diabo, dizendo: a palavra de Deus diz, as escrituras dizem, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Meu irmão, minha irmã, como é que lidaremos com as dificuldades da nossa vida? Com a palavra que vem de Deus para a nossa vida. Lembrando, não é só de bênçãos que nós vivemos, não é só de milagres que vivemos, não é só de coisas boas que vivemos, mas de toda a palavra que vem da parte de Deus. Guarda isso no seu coração. Quando você tem a palavra de Deus, quando você detém a palavra do Senhor, quando você guarda a palavra do Senhor, o milagre acontece em sua vida. Eu vou ficar por aqui, mas eu gostaria que você meditasse mais sobre isso. Como lidar com as tentações? Lembrando que os dias difíceis vêm para todos, mas se você se mantiver firme na palavra, aquela que Deus te entregou, aquela palavra que Deus colocou no seu coração, você vencerá esta dificuldade. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você, quero apresentar você diante de Deus, orar por este dia, né? Por esta segunda-feira, que está apenas começando mais uma semana, é a última semana do mês de julho, mas eu tenho certeza que será coberta pela graça e a bênção de Deus. Oremos. Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu oro agora por cada uma destas pessoas que oram comigo. Pessoas, meu Deus, que talvez neste exato momento estão sendo levadas ao deserto. Meu Deus, talvez passando por provas, passando por tentações, dificuldades, batalhas, guerras, seja na família, dentro de casa, seja, meu Deus, no trabalho, seja na vida financeira. Mas, Deus, eu peço ao Senhor agora que, em nome de Jesus, o Senhor se manifeste na vida deste meu irmão, na vida desta minha irmã. A tua palavra diz, não é só de pão que o homem vive, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Pai, libera agora a palavra de bênção para esta pessoa, mudar a história da vida dela, transformar a situação da vida dela, em o nome de Jesus. Eu digo: ó mal, solta a vida deste homem, a vida desta mulher, deu fora, em o nome do Senhor Jesus. Pai, que a vida dos meus irmãos sejam alcançadas agora e abençoados para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, que o Senhor Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua segunda. E olha, fica firme, não é só de pão que vive um homem não, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a palavra de Deus para você hoje é: fique firme, porque já deu tudo certo. Deus te abençoe, fique na paz.